Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Mato Grosso. Essa é a segunda semana, aula de número 4 da disciplina de Metodologia do Ensino de Química. Nessa semana, como já havia apresentado na aula anterior, nós vamos começar a abordar uma segunda componente do conteúdo programático. Vamos começar então a falar um pouco da questão do lúdico no ensino de Química. Por que falar da questão do lúdico no ensino de Química? Se você tiver, então, a possibilidade e a oportunidade de dar uma olhada nos encontros nacionais, regionais e estaduais do ensino de Química no país como um todo, você vai perceber que a quantidade de trabalho que querem discutir os jogos tem aumentado consideravelmente. Eu diria que dos trabalhos apresentados na média dos congressos, pelo menos 10 a 15% dos trabalhos, de acordo com o levantamento que foi feito de um texto que está disponível para vocês, são trabalhos apresentando os jogos didáticos ou jogos educativos, ou qualquer outra denominação que fala da questão do lúdico através dos jogos. Então, aqui temos algumas imagens de material de jogos produzidos, um autódromo, o jogo de tabuleiro, jogo de cartas sobre elementos químicos, sobre representações de moléculas e de estruturas, relacionados com algum conceito, buscando a articulação também com outros componentes, como a questão da sustentabilidade. Fundamentalmente, a questão é a quantidade como isto aparece, ou seja, existe uma clareza que a forma como esses conteúdos de química são trabalhados na escola estão relacionados com um aspecto muito memorístico. As pessoas acabam não se lembrando ou só decorando para fazer exames, resolver atividades logo na sequência, e, de fato, não aprende essa química para levar para o dia a dia, para exercer a sua cidadania plenamente e tudo mais. Tentar fazer essa experiência um pouco mais positiva e um pouco mais prazerosa, o que tem ganhado muito espaço é a questão de se aproximar com o aspecto lúdico. Então, o lúdico seria um tipo de experiência que privilegia a questão do prazer, da diversão e da descontração no momento da aprendizagem. E é exatamente nesse sentido que a gente precisa ponderar e começar a fazer uma crítica, ou seja, esses jogos, essas atividades entram na sala de aula sem uma problematização e sem um aporte teórico por trás. Questionar o porquê o professor fez a escolha desses jogos e qual a intencionalidade desse jogo. Quando isso não existe, o que acontece é exclusivamente um passatempo. Ou seja, apenas coloca o aluno ali para realizar a atividade com o jogo, e aquilo passa tempo. Eles se envolvem na atividade, se divertem, acham super bacana. Se você fizer um questionamento com eles, se eles preferem a aula anterior de lousa, giz e exercícios ou uma atividade como essa que nós estamos fazendo aqui, eles vão, obviamente, optar pela atividade do jogo. E a questão é, o que de fato ele aprendeu do conteúdo de química? Ou ele ficou meramente ou exclusivamente na questão do lúdico do jogo, da atividade em si? Então, esse é o aspecto que a gente precisa levar em consideração. Se você entrar na internet hoje e procurar, você vai achar uma gama gigantesca de jogos, como esses daqui, que estão representados, dentre outras possibilidades. A questão é, qual é o critério? Qual é a fundamentação por trás disso? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns aspectos que vão começar a iniciar essa nossa crítica. Veja bem, a gente não está fazendo aqui uma discussão do que os jogos não devem entrar em sala de aula, assim como as visualizações não devem entrar em sala de aula.
Todos esses recursos vão ampliando o nosso repertório para que possamos, inclusive, diversificar os estímulos para os alunos. Mas eles não podem entrar sem uma criticidade, ou meramente baseada no que eles vão chamar de ativismo, de espontaneísmo. Ou seja, o jogo ele vem sendo uma alternativa dentre os diferentes recursos que privilegiam o aspecto do lúdico. Mas a questão do erro, que é proporcionada pelo jogo, muitas vezes ela não é explorada. Por quê? Porque o aluno fica mais envolvido na questão do lúdico e perde a função educativa. A professora Kishimoto, que tem uma longa trajetória de pesquisa em relação à questão dos jogos, brincadeiras e atividades lúdicas no ensino, principalmente das séries iniciais, educação infantil, mas também estendendo para o ensino de jovens e adultos, ela vai enfatizar aqui a parte do erro e da exploração. A gente pode desenvolver e explorar a questão da resolução de problemas, mas vamos dar uma olhadinha aqui, então, em relação a essa questão da crítica, como a gente já vinha chamando. O uso da palavra ativismo, ela vai caracterizar uma certa espontaneidade. Muito do que tem feito é porque entrou no YouTube, viu alguém divulgando um jogo, um dominó de estruturas, um dominó de química orgânica, um dominó de estruturas de compostos inorgânicos e tudo mais. E aí ele começa a reproduzir, mas sem um suporte teórico por trás disso. Os alunos, quando são submetidos a essa experiência, em geral aprovam. E no final das contas, o que aprendeu além disso? É por isso que começa a existir uma resistência, principalmente dos gestores, em relação a essas questões. Quando pensamos, então, nos jogos, não basta elaborar, mesmo com a clareza das regras, das normas e tudo mais. O que, de fato, a gente vai tentar proporcionar para esse sujeito? Então, vamos lá um pouquinho em relação a essa questão da crítica. Já fizemos, então, uma crítica, precisamos trazer uma proposição para contrapor esse aspecto. No material para leitura, se encontra disponível um aporte teórico para dar esse embasamento. Poderia ser a psicologia histórico-cultural e essa questão da teoria sociocultural por trás disso. Ou seja, faz parte da relação do sujeito com o mundo nesse processo de apropriação do conhecimento, de valores, essa questão que ele faz por meio da cultura. Isso não é da natureza biológica que nasce com o próprio indivíduo. Isso vai ser apropriado ao longo das experiências vivenciadas por ele. Inicialmente, quando você propõe uma atividade lúdica, o interesse do aluno vai estar fundamentado no jogo. Ou seja, aquilo que vai motivar inicialmente é essa atividade. Como já tivemos uma discussão aqui, buscando uma referência da professora Kishimoto, tem que ter um equilíbrio entre o que seria o aspecto ou a função lúdica e o que seria o aspecto e a função educativa. Caso contrário, isso seria uma atividade livre, sem intencionalidade em ensinar e educar. Talvez, no primeiro momento, prevaleça essa questão do lúdico. E nós precisamos fazer com que esse sujeito migre para que o interesse dele agora seja o estudo do conteúdo. Ou seja, às vezes, só desenvolver uma atividade dessa num dominó, num ludo, e ele coloca as estruturas químicas ou outro tipo de conteúdo relacionado com a química, como a gente viu aqui a questão ambiental e tudo mais, por exemplo, isso por si só não garante a aprendizagem desse sujeito. Porque esse processo, como ele vai ser mediado, ele vai precisar da intervenção desse professor durante esse processo. Então, quando os alunos estão desenvolvendo essas atividades em pequenos grupos,
esse professor precisa acompanhar para entender que tipo de significado esses alunos estão atribuindo, mas principalmente para perceber se durante o desenvolvimento dessas atividades os alunos não estão se restringindo apenas ao aspecto lúdico, à competição, à disputa e esquecendo ou deixando no segundo plano o aspecto do conteúdo, do estudo, que precisa ser a atividade central. Da psicologia histórico-cultural, podemos trazer um exemplo que talvez nos ajude a entender melhor a situação. Vocês estão estudando o material que está ali disponível no ambiente para essa disciplina, porque vai ter uma avaliação. Aí o seu colega ele chega para você e diz o seguinte: olha, esse conteúdo aqui não é o texto indicado para a prova. E aí você já estava lendo. Agora, se essa leitura do texto era motivada exclusivamente para realizar a prova, vamos considerar isso como uma ação. Então, ele está desenvolvendo uma ação, mas o objetivo, a motivação dele não é para isso. A motivação dele é outra. Então, ele não lê o texto para aprender, porque criou uma empatia e está assimilando, está gostando de fazer aquilo. Ele está lendo porque é um meio de fazer a prova. Então, o motivo não é a leitura. Como não faz parte, não está relacionado com o motivo principal, então ele não dá para ser considerado uma atividade desse jeito, dentro dessa perspectiva, dessa teoria. E aí a gente pode transpor, então, este exemplo para essa situação. Quando ele começa a jogar, a desenvolver essa atividade, o foco dele passa a ser o jogo. Então, essa é a motivação inicial, é a ação inicial. Essa ação precisa ser mobilizada e modificada para que o outro campo de atuação, ou seja, o foco dele, o motivo dele, precisa ser deslocado do lúdico, dessa ação, para o estudo daquele conteúdo. Quando ele faz esse movimento, então aí, de fato, essa atividade ela pode ser caracterizada como uma atividade. Por quê? Porque a motivação dele era estudar, aprender aquele conteúdo. E ele está aprendendo isso. Ele não está apenas fazendo. Então, o jogo, na verdade, ele tem que ser entendido como um meio para se alcançar o objetivo. A motivação principal deve ser estudar e aprender aqueles conteúdos. Caso contrário, ele vai ficar no jogo pelo jogo. E aí não tem uma mobilização. Então, quando essa mobilização acontece, essa ação, ela modifica e aquela motivação está relacionada com isso, ou seja, há uma consciência desse movimento e podemos considerar isso como uma atividade. Então, podemos utilizar o jogo? Sim, desde que fique claro, então, que ele tem consciência de que o jogo é um meio. Pode se divertir? Pode se divertir. Mas a motivação principal dele é aprender aquele conteúdo que está veiculado no jogo. Então, veja. Volta aquele primeiro momento quando eu disse, não basta ter conteúdo ali na forma de estrutura, informações e conteúdo de química no jogo, e isso não vai garantir a aprendizagem dele. A aprendizagem dele vai ser possibilitada se houver uma mobilização. Se ele perceber e tiver consciência de que o que importa aqui é desenvolver todo esse processo, essas interações para aprender o conteúdo e não ficar no jogo pelo jogo. Então, essa é uma crítica muito importante que a gente precisa levar em consideração. E aí essa discussão está sendo apoiada e suportada pela psicologia histórico-cultural ou abordagem sociocultural. Então, não fica uma abordagem rasa. Se vocês jogarem lá no Google, jogos educativos, jogos didáticos, jogos no ensino de química, e for na categoria de vídeos, vocês vão ver uma série de vídeos apresentando dominó, jogo, com depoimento, inclusive,
dos alunos muito entusiasmados, que é uma maneira divertida, que assim aprende, é uma maneira divertida e que assim aprende, é quase um mantra sendo repetido. Mas a questão é, o que de fato ele aprendeu? O que de fato ele apreendeu? O que fez com que ele se apropriasse? Ou seja, se isso não for internacionalizado, ele vai ficar só no lúdico, no divertido. Talvez o resultado possa até ser positivo, porque foi uma avaliação logo imediata. Aquilo talvez ainda estivesse na memória curta, na memória de curta duração ou de curto prazo. Se você contextualiza, se você problematiza a situação, aqueles conhecimentos, ele já não consegue recorrer a essa memória de longa duração. Então, isso é uma coisa muito importante quando a gente vai pensar na inserção dos jogos no ensino de química. Não basta só não basta só a elaboração da atividade, porque tem conteúdo de química que vai garantir a aprendizagem. Isso precisa ser pensado, precisa ser estudado, planejado. Não dá para ser feita de qualquer maneira, só para tampar o buraco e deixar os alunos lá sozinho, jogando, enquanto o professor sai da sala e vai fazer outra atividade. Porque nessa aprendizagem dos conceitos químicos, esse processo vai ser mediado. Então, o jogo pode ser uma ferramenta cultural que vai ajudar esse processo a começar a internalizar essas informações. Mas o professor precisa estar presente, precisa auxiliar nessa situação. Caso contrário, a gente vai ter a utilização de um recurso que, na verdade, não está contribuindo para a aprendizagem desse aluno. Então, veja que esse jogo ele precisa fomentar no estudante novos interesses pelo conteúdo científico, não apenas pelos aspectos lúdicos em si. Ou seja, buscando esse aporte teórico, a gente consegue ter um apoio para entender o planejamento, a organização dessa atividade, evitando assim correr o risco que a gente fique no jogo pelo jogo e a resistência que as pessoas têm em relação ao jogo, ela diminua porque, de fato, é mais uma estratégia, é mais um recurso que o professor pode usar ali, metodologicamente, para trabalhar a questão dos conteúdos. Então, ao invés de imediatamente apresentarmos uma série de jogos, acho que seja mais importante, além dessa questão metodológica, ter um pouco desse aporte teórico para te dar uma fundamentação na hora da escolha. Então, por que você está escolhendo esse jogo e não aquele jogo? Qual é a função de você trabalhar? Senão, daqui a pouco, todos os conteúdos que você for trabalhar vão ser apenas usando meramente através de jogos e isso vai vulgarizar e vai fazer com que perca a potencialidade desse material. Então, fica a sugestão para vocês darem uma olhada no material que está disponível para complementar essa discussão e poder, então, aprofundá-la. E a gente se vê na próxima aula.